Sejam bem-vindos ao programa Resposta Certa. Este projeto, da Escola Verbo Jurídico, visa debater, logo após a prova, questões tratadas em concursos e exames de ordem de maneira descontraída e objetiva. Você que fez a prova para o cargo de analista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acompanhe a partir de agora os comentários dos nossos professores a respeito das questões. Iniciaremos agora os comentários com a disciplina de Processo Civil. Olá pessoal, olá aluno, tudo certinho? Belezinha? Estamos aqui então para comentar as questões desta prova de analista judiciário na parte de processo civil. Sou o professor Juliano Colombo, estive com vocês aí ao longo do curso. Estamos aqui no Verbo Jurídico dando a primeira impressão então sobre um possível gabarito aí que será divulgado pela banca. Achei uma prova coerente, mas de um nível elevado. Utilizou muito trocadilhos em algumas palavras, né? E primou pela literalidade da lei. Então vamos tentar dar uma analisada nesse ambiente que a prova foi submetida. É apenas uma impressão inicial, né? Então, e que isso não gere uma expectativa, né, de confirmação do gabarito, mas sim uma ideia, um estudo a partir daquilo que foi dado aí que você enfrentou. A questão 40, então, ela começa perguntando sobre intervenção de terceiros e pede a alternativa correta. A letra A trabalhou com oposição, né, e ela está errado, porque ela diz lá, até o trânsito julgado da sentença, e até a sentença, até ser proferida a sentença, vou opor oposição. Letra B trabalhou com aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo demandado em nome próprio, deverá nomear a autoria, o proprietário ou possuidor. Letra C, a oposição oferecida antes da audiência correrá de forma autônoma, e aí o erro, suspenderá o julgamento da ação principal. Então não suspende o julgamento da ação principal. Letra D, é obrigatória a denunciação da lide àquele que estiver obrigado a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda. Esse caso de denunciação da lide está previsto no artigo 70, inciso 3 do Código de Processo Civil. Apesar de pela literalidade ser obrigatório, doutrina e jurisprudência são uníssonas, afirmando que não é obrigatória a denunciação da lide nesse caso. Entretanto, acredito que é a única resposta cabível para a questão 40, letra D, Dinamarca. Entretanto, já indico aqui uma questão com possibilidade de recurso, questão 40. O gabarito divulgado, letra D, Dinamarca, primou pela literalidade da lei. Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a denunciação da lide, no caso de indenização em direito de regresso, que é o caso de seguradora, enfim, outros casos previstos pela lei ou pelo contrato, do artigo 70, inciso 3, não são obrigatórias, embora exista a determinação da literalidade. Não sei como a banca vai se posicionar, mas a única resposta é a letra D, Dinamarca. Entretanto, contrária à jurisprudência e à doutrina. E a letra E é admissível o chamamento ao processo do devedor na ação que o fiador for autor, errado, né? Na ação que o fiador for réu e dos outros fiadores, certo? Então, não é quando o fiador é autor. Então, questão 40, Dinamarca, possibilidade de recurso. Questão 41, trabalhou aí com a estrutura da competência. É uma questão bem interessante, que inclusive fiquei muito feliz por esse atributo. Nós trabalhamos aí na aula, no aulão, também comentamos alguns casos a respeito da competência. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre o regime de competência. Letra A, a ação intentada perante tribunal estrangeiro obsta que a autoridade jurídica brasileira conhece da mesma causa. Falso, é o artigo 90, né? A ação fundada em direito real sobre bens imóveis, comentamos no aulão, será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Falso, foro da situação da coisa. Letra C, recaindo o direito sobre o direito de propriedade, pode o autor optar pelo foro do domicílio ou de eleição. Falso também. Trabalhamos também no aulão, aí, imóvel, foro da situação da coisa. Para ação, a letra D, para ação de anulação de títulos extraviados ou destruídos é competente foro do domicílio do autor, é falso, é do devedor. E a letra E, Equador, a resposta correta da questão 41, nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato. É artigo 100, parágrafo único. Acho que tranquilo essa afirmação aí. Aí não vislumbro nenhum recurso. Questão 42, trabalhou com o sistema probatório.
Aí ela pergunta na letra A que no depoimento pessoal não seria permitido servir de notas, esclarecimentos. Falso. Letra B, Brasil, a resposta correta. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Está lá no 347, inciso 2 do Código de Processo Civil. A letra C, D e E, de novo, errada, né? A letra D, especial aí porque trabalha com a confissão extrajudicial contínua em testamento, a mesma eficácia da judicial, e não, o juiz vai analisar. E a letra E, a prova exclusivamente testemunhal se é admitida em ações cujo valor não exceda o dobro do salário mínimo. Errado, né? Então se fala aí no contrato ao décuplo do salário mínimo. Portanto, 347, inciso 2, é a resposta é o artigo que fundamenta a resposta da questão 42, letra B, Brasil. Também não vislumbra o recurso. Questão 43, falamos no material das aulas aí de recurso, falei, artigo 520, bem importante, pois caiu exatamente o artigo 520, que diz na letra A: a apelação será recebida só no efeito devolutivo quando interposta de sentença que confirme a antecipação dos efeitos da tutela. É o artigo 520 lá no inciso 7º do Código de Processo Civil. Depois a letra B está errada, porque pede a anuência. A letra C tem uma peculiaridade, né? Ela diz o seguinte, ó, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser citadas na apelação, se a parte alegar que deixou de fazer por motivo de força maior. E na verdade não é a palavra alegar, é a palavra provar, pelo artigo 517. Acredito que uma banca que primou aqui pela literalidade vai acabar não anulando esse tipo de questão, porque realmente se a gente vai pela literalidade, tá, está errado, não é alegar, é provar o que diz o artigo 517. Certo? A letra D acho bem complicada e confusa, porque ela não disse quais as hipóteses de embargos, né? Então falou, contradição que não admitir os embargos, né? Então, de certa forma, presume-se aqui que seriam embargos à execução, ou não sei se são embargos de declaração, mas como ela não é a resposta correta, acredito que nesse ambiente aí pouco importaria realmente quais seriam os embargos, né? Letra E, a insuficiência no valor do preparo implicará automática deserção. Falso, porque tem a intimação para complementação. Questão 44, então a questão 43 ficamos com a letra A, América. Questão 44, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta, perguntando das ações possessórias. A letra A trabalhou com a fungibilidade, né? E o juiz pode conhecer de uma ação possessória como correta se o sujeito entrou com uma ação possessória errada. Então a letra A está falsa, né? A letra B, a pendência do processo possessório impede sim a ação de reconhecimento de domínio. Falso também. Letra C, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de esbulho e reintegrado no caso de turbação. Exatamente ao contrário, é mantido no caso de turbação, reintegrado no caso de esbulho. Letra D, estando a petição devidamente instruída, o juiz referirá desde que ouvido o réu, aí está o erro, né? Não tem a oitiva do réu, somente quando é pessoa jurídica, para deferir a liminar, que é exatamente a letra E, Equador, né? Contra as pessoas jurídicas de direito público, não se defere a manutenção e reintegração liminar sem a prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Então, a questão 44, letra E, Equador, a resposta correta. Por fim, a questão 45, que trabalhou com ação civil pública. De novo, aí primou pela literalidade, uma questão que, de regra, é bem acessível, né? Lá na letra D, Dinamarca, diz o seguinte: o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Está lá, artigo 5º, parágrafo 1º da lei da ação civil pública. De novo, a letra E, que poderia gerar uma confusão, ela diz: qualquer servidor público poderá provocar a iniciativa do Ministério Público. E não é poderá, é deverá, né, conforme o artigo 6º. Então aí o erro, questão 45, Dinamarca. Essa, portanto, a primeira impressão que eu tive aí a partir da análise da prova. Eventual gabarito que for divulgado, gabarito oficial pela banca, a gente pode construir aí, elaborar ou pensar, né, em eventual recurso, né, comentar eventual recurso aí para vocês. Então esteja acompanhando aí nossas dicas, nossos comentários, que a gente vai trabalhar nessa linha. Inicialmente vislumbro somente como questão a ser recorrida a questão 40. Por quê? Porque embora ela tenha colocado a literalidade da lei, é correto que está na letra D, toda a doutrina e jurisprudência são contra a aplicação da literalidade. Então ela vai na contramão do que jurisprudência e doutrina afirmam. Certinho? Obrigado. Então, pessoal, boa sorte. Continuem com a gente. Fique ligado.
Os professores estão aqui na sede da Verbo Jurídico analisando as provas. A seguir, mais comentários.